amém, glória a Jesus, glória a Deus, amém. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 e 13, glória a Jesus. Tem alguém feliz aqui essa manhã? Glória a Jesus. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12 e 13. Capítulo 16, versículo 12 e 13. Obrigado. Deus abençoe. Diz assim a palavra do Senhor. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Amém? Querido, eu quero nessa manhã ministrar sobre o tema quando Deus eleva o nosso nível. Você pode repetir comigo assim: que chegou o dia de Deus elevar o meu nível. Eu quero que você feche seus olhos nessa manhã. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa manhã. Você não veio aqui apenas rever pessoas, mas você veio aqui porque o Senhor te moveu a este lugar. O Senhor tem uma palavra para liberar sobre você nessa manhã. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Pai, os nossos corações, ó Pai, estão abertos, Senhor, para receber, para ouvir, para aprender, para desfrutar, Senhor, da Tua poderosa palavra, Senhor. Eu te peço nessa manhã, Senhor, que o Teu Espírito, ó Deus, passeie entre nós, ó Pai, e ministre sobre todos os corações, ó Pai. Que cada vida seja abraçada, que cada vida, Senhor, saia deste lugar, Senhor, para viver um nível, Senhor, superior em Tua presença, para desfrutar de algo maior na sua vida, na Tua história, no Teu chamado, nos Teus negócios, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós declaramos, Senhor, que nós estamos, ó Deus, com os nossos corações abertos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor, sente adorando a Ele. Eu preciso da ajuda de vocês aqui essa manhã, amém? Eu preciso que vocês caminhem comigo pela palavra. Então, conforme o Senhor for falando ao teu coração, vibra, celebra, faça alguma coisa enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada nessa manhã. Querido, eu acordei, na realidade eu dormi bem tarde e acordei bem cedo. E desde muito cedo hoje essa palavra queimava no meu coração. Já tem alguns dias que o Senhor tem ministrado isso ao meu coração, mas essa manhã foi muito forte o que o Senhor ministrou enquanto eu falava com Ele. E quando a gente olha para esse momento, nós vemos que Davi ele tem uma experiência, ele passa por alguns processos, por algumas situações na sua vida. Muitas vezes nós nos encontramos em situações onde parece que estamos estagnados, sem progresso, esperando algo maior da parte de Deus. Mas a Bíblia ela nos ensina que Deus tem um tempo e um processo para nos elevar a um nível maior, a um novo nível. E hoje nós vamos refletir sobre isso. Quando Deus prepara, quando Deus se move, para que Ele possa nos mover em direção daquilo que Ele tem para realizar sobre as nossas vidas. Você está pronto para caminhar sobre essa palavra? Amém? Querido, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que Deus escolhe quem está preparado no secreto.
Deus escolhe quem está preparado no secreto. Quando eu olho para a história, eu vou ver que Davi, antes dele ser ungido rei, ele era um pastor de ovelhas. Davi, antes de ser proclamado rei, Davi cuidava de ovelhas. Ninguém via Davi, ninguém sabia quem ele era. Davi, ele carrega, a Bíblia vai nos dizer que Davi era ruivo, e para muitos naquele período ser ruivo não era uma coisa tão boa. Era alguém que tinha alguma marca e diferenciava, e isso movia sobre a vida dele. Mas Davi estava caminhando no secreto com aquele que é o Todo-Poderoso. E eu quero dizer algo para você: nós só viveremos coisas na presença do Senhor, coisas novas, coisas grandes, se o nosso secreto com Ele estiver em dia. Deixa eu dizer algo para você: o Senhor nessa manhã te trouxe aqui, porque Ele quer que você caminhe no secreto, aonde ninguém te vê, aonde ninguém te contempla, aonde ninguém consegue ouvir a tua voz, aonde ninguém consegue te ver, e você está ali, na presença do Senhor. É nesse momento em que o Senhor se move em teu favor, é nesse momento que você cresce, é nesse momento que você se desenvolve. O Senhor está nos chamando e nos dizendo nessa manhã que o secreto é o melhor lugar para se estar. Davi, ele caminha no deserto, Davi caminha em lugares sozinho, de pessoas, mas não ausente da presença do Senhor. Davi caminhava no deserto cuidando de ovelha, mas todos os dias Davi caminhava ao lado do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ei, deixa eu dizer algo para você: eu não sei quais os caminhos que você tem andado, mas uma coisa você precisa: aonde ninguém te vê, aonde ninguém consegue te contemplar, você precisa estar na presença do teu amigo, daquele que não te despreza, daquele que não te decepciona. E Davi vivia dessa forma. E muitas vezes, por esses ambientes, muitos desprezam esses ambientes. Muitos não querem esses ambientes. Mas quando eu olho para Davi, Davi não desprezou os seus pequenos começos. Nunca despreze os seus pequenos começos, porque os seus pequenos começos vai te dar estrutura para que você possa viver os grandes começos de Deus para a sua vida. Enquanto Davi estava lá, Davi ele enfrenta urso, Davi enfrenta leão. Sabe por que dava a ele autoridade e confiança de enfrentar um leão e um urso? Era o secreto dele com Deus. O que te sustenta é o seu secreto. O que faz você permanecer sobre uma palavra, sobre uma direção de Deus, é o teu secreto. Davi, o maior tempo de investimento dele não era público, era no secreto. O teu maior tempo de investimento não pode ser público, tem que ser no secreto. Quando Davi olha as situações, quando Davi vê as dificuldades, eu olho, eu viajo assim, porque Davi, a Bíblia diz assim que Davi vai e ele arranca a ovelha da boca do leão. A Bíblia fala que ele foi lá e arrancou a ovelha da boca do leão. Ele enfrentou um leão, o leão estava indo embora, ele foi atrás do leão, disse: cara, você não vai sair aqui desse jeito, primeiro nós vamos lutar. Sabe o que dava essa força e essa autoridade sobre a vida dele? O secreto dele com Deus. Sabe o que vai fazer você permanecer caminhando
e viver nas promessas de Deus na sua vida, é o seu secreto com o Senhor. Porque é Ele que nutre as suas forças, é Ele que te dá autoridade, é Ele que te dá coragem. E sabe, quando nós amamos o secreto, quando nós amamos a presença do Senhor, o Senhor sempre nos surpreende. Eu quero liberar essa palavra para você nessa manhã. Existem pessoas que acessou este lugar nessa manhã, que o lugar que você mais ama é o secreto, aonde ninguém te vê, aonde ninguém contempla você, mas é o lugar que você permanece, é o lugar que você deseja, é o lugar que você anseia durante o seu dia chegar para falar com o Senhor, para se mover em direção a Ele. E o Senhor está dizendo para você nessa manhã: se prepare, porque chegou o tempo de eu elevar o nível sobre a tua vida, chegou o tempo de você desfrutar de coisas que você nunca imaginou desfrutar. Moisés, ele foi treinado no deserto antes de liderar Israel. Moisés, ele cresceu no deserto onde ninguém contemplava ele. Um dia Moisés vê a sarça pegando fogo, ele se aproxima dela, e ali ele tem uma experiência com Deus. Deus fala com ele, Deus se move sobre a vida dele. E Moisés, ele é preparado no deserto para ser um libertador. Talvez você tenha enfrentado desertos na sua vida. E deixa eu dizer algo para você: esses desertos estão preparando você, estão habilitando você para que você seja um libertador. O Senhor te chamou para ser um libertador. Existe uma cidade que precisa ser liberta e você faz parte disso. O Senhor te chamou para ser um libertador. Eu não sei os desertos que você enfrentou, as dificuldades, mas o Senhor está dizendo nessa manhã: todos os desertos, todas as barreiras, todos os leões, todos os ursos estão te habilitando, estão te preparando para que você seja um libertador. Segundo, Deus nos unge antes de nos levar ao trono. No momento em que Samuel ungiu Davi, ele ainda não assumiu o trono imediatamente. Havia um tempo de espera e de aprendizado. Deus pode liberar promessas sobre a nossa vida, mas há um processo até chegar lá. Deus libera palavras, promessas sobre a nossa vida, mas existe um processo, existe um tempo para que ela se cumpra. E deixa eu dizer algo para você: Deus não chega atrasado. Deus não erra o caminho. Sabe quando você coloca no GPS lá? Quem já errou o caminho usando o GPS? Cadê você? Levanta a mão assim, só para mim te ver. Meu Deus, Jesus. Só 200 quilômetros. Sabe, deixa eu explicar para vocês que usam o GPS, no Google Maps lá, quando a flechinha fica branca no meio, é sinal que ela está sinalizando para onde você tem que ir. Porque às vezes ela é uma rua do lado assim, e às vezes a gente passa, né? Porque a gente não viu a marginalzinha do lado que ele está sinalizando. Então presta atenção que ele dá um foco e ele sinaliza ali. E aí você perde o tempo, você chega atrasado, você chega em cima do horário. Quando eu olho para Jesus, gente, Jesus, chegam para ele e diz assim: cara, Lázaro, o teu amigo está doente. Aí Jesus, a Bíblia diz assim que Jesus ficou mais 2 dias no local. Aí de repente Jesus fala assim: agora nós vamos. Aí todo mundo achando, cara, ele errou o horário, ele perdeu o time, ele perdeu o dia, ele se confundiu, só pode. Porque quando ele chega, já tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido.
Aos olhos de todo mundo, Jesus tinha errado o horário. Aos olhos de todo mundo, Jesus calculou errado o tempo de chegar onde Lázaro estava. Sabe quando você vai para uma viagem, você imagina o tempo e dobra. Ontem eu saí de Santos 5:30 da tarde, cheguei aqui meia-noite. Só isso, ó. Jesus chega. Aí a notícia é: se o senhor estivesse aqui num horário, se você estivesse aqui no dia, cara. Vira para o teu irmão e diz assim: você não chegou atrasado, você não errou o dia, mas você chegou no dia, na hora e no momento de Deus cumprir a promessa sobre a tua vida. Jesus chega, está todo mundo desesperado, morreu, deu problema, deu ruim. Aí Jesus diz assim: não deu ruim não, eu não erro, eu não chego atrasado, eu não perco tempo, eu chego na hora certa de operar o milagre, porque eu sou o dono do tempo. Ei, deixa eu dizer algo para você: Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor das nossas vidas, é Ele que governa, é Ele que direciona, é Ele que se move, é Ele que levanta, é Ele que abate, é Ele que sustenta, é Ele quem faz todas as coisas. Ei, e quando Ele chega, Ele diz assim: se prepare, porque chegou o tempo de eu levar o nível de vocês, se prepare, Deus chegou o tempo de eu mover ao ponto de vocês olhar que até o morto pode ser ressuscitado, aquilo que vocês nunca viram antes, chegou o tempo de vocês verem, de vocês desfrutarem. Eu quero liberar essa palavra para você. Chegou o tempo de você ter experiências com o Senhor, de você viver coisas muito maiores do que um dia você imaginou, do que um dia você sonhou, porque o Senhor chega no tempo certo, na hora certa, Ele se move e Ele não se atrasa. Jesus está um dia andando, e de repente, uma multidão com ele, uma outra multidão vindo. Uma multidão carregando um jovem morto. E Jesus está passando com a multidão dele, cruza as duas multidões. Eles já tinham visto coisas extraordinárias acontecerem. E quando eles chegam ali, eles olham: poxa. Sabe quando você tem aquele sentimento assim, nossa, se eu chegasse um pouquinho antes, não tinha dado ruim? Alguém já teve essa sensação? Você chegar num lugar ou for fazer algo, se eu chegasse 10 minutos antes, aconteceria diferente? Alguém já teve essa sensação? Sabe que você chega assim, fala, Jesus chega, e a multidão que estava vindo já estava se direcionando para enterrar o menino. Era aquela sensação: poxa, um pouquinho antes. Mas Jesus, Ele chega, e quando Ele chega, Ele vai direto para o menino. E Jesus, Ele chega, Ele toca no caixão, chama o menino. Sabe o que eu aprendo com Jesus? É que para nós, às vezes, o tempo acabou. Para nós, às vezes, a oportunidade se foi. Mas para Jesus, quando Ele chega, Ele faz tudo novo. Quando Jesus chega, Ele muda o ambiente. Quando Jesus chega, ainda que as pessoas olhem, cara, parece que não, Ele chega e vai. Quando Ele chega, acontece. Quando Ele chega, só que existe algo aqui, é que Jesus dá uma ordem para o menino. A diferença é o quê? O menino ouve e ele se levanta. Você pode virar para o teu irmão e dizer assim: o Senhor está te dando uma ordem nessa manhã, para você se levantar. Ele já tocou
Ele já liberou a palavra de cura, Ele já liberou a palavra de movimentação, Ele já liberou a palavra para te colocar de pé. Então você precisa nessa manhã se levantar, se posicionar diante daquilo que Ele tem movido ao teu encontro. Quantas vezes nós achamos que o tempo passou, mas você está no tempo certo, na hora certa, para viver o melhor de Deus na sua vida. Terceiro, o novo nível exige um novo comportamento. Quando Deus eleva alguém, Ele também exige um novo nível de compromisso, e maturidade e fé. Quando o Senhor eleva o nível, Ele exige de nós um novo comportamento, atitudes diferentes, renúncias, entregas. O Senhor exige, para que o novo seja realizado, comportamento novo, mentalidade nova, palavras novas, olhar novo, atitudes novas. É dizer assim: olha, não me procure no meu passado, porque eu já não estou mais lá. Eu não me comporto como eu me comportava antes, eu não me movia como eu movia antes, eu não falo como eu falava antes. Agora não, eu estou num nível diferente, eu estou numa crescente na minha maturidade, no meu crescimento na fé, e eu preciso viver de forma e de acordo com aquilo que o Senhor tem liberado para a minha vida. Abraão, conforme ia se movendo, o Senhor ia trazendo a ele palavras e direcionamento que ele precisava viver, coisas que ele precisava abrir mão, renunciar, para os novos níveis de Deus para a nossa vida. Novos níveis de renúncia vão chegar. Você está pronto para isso? Novos níveis. Para receber algo maior, precisamos deixar para trás comportamentos antigos. Não dá para ser da mesma forma. Não dá para dar jeitinho como dava antes. Não dá para negociar o que é inegociável. Não dá para se mover da mesma forma que se movia no passado. Não dá para frequentar ambientes e lugares que você frequentava, que agora para esse novo nível não comporta. José, ele precisou perdoar os seus irmãos, para que Deus elevasse o nível da vida dele. Somente quando José perdoou os seus irmãos, Deus disse: agora eu posso cumprir a promessa. Porque enquanto José não perdoava os seus irmãos, ele não poderia viver a promessa, porque a promessa estava linkada ao perdão dele, para que ele pudesse cumprir o propósito dele ali, que era trazer vida para as pessoas que estavam caminhando para a morte. Talvez você tenha carregado em você coisas do teu passado, que você esconde. Sabe, lugares, uma vez eu li uma história, em que uma pessoa, ela teve um encontro com Deus, e ela disse assim: Deus, está aqui todas as gavetas da minha vida, todas as gavetas, está aqui a chave delas, o Senhor pode abrir todas elas. Mas ele disse assim: existe uma só, é aquela que está lá no final, a última, essa não. O Senhor pode abrir todas as chaves, todas as gavetas têm um acesso total para o Senhor, mas aquela gavetinha lá não, aquela não.
Porque pode ser que se o Senhor abrir, o Senhor fique se assustado. Porque muitas vezes essa gaveta revela quem nós somos de verdade. E muitas vezes essa gaveta nós não liberamos para Ele abrir. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você que Ele não se assusta com nada do que Ele possa ver dentro de você. Porque não tem nada que Ele não possa transformar, não tem nada que Ele não possa mudar, não tem nada que Ele não possa refazer, transformar, trazer algo novo sobre a tua vida. O que você precisa é estar disposto para isso. José carregava os seus irmãos dentro dele, até um dia que ele teve um dos seus filhos e disse assim: Deus me fez esquecer do meu passado. Sabe o que José estava declarando? Eu entreguei todas as chaves na mão dele. Não tem mais nada. Quantas vezes existem coisas dentro de nós que nós mesmos temos medo de abrir? Coisas que a gente carrega por anos. Mas o Senhor te trouxe aqui essa manhã para dizer assim: não tenha medo de entregar essas chaves. Porque não tem nada que você faça de ruim que diminua o amor de Deus para com a tua vida. E não tem nada de bom que você faça que aumente o amor de Deus para a tua vida. Ele te ama. Ele entregou o seu filho para morrer em nosso lugar. Não porque nós fizemos algo bom, não. Porque Ele nos escolheu antes mesmo de nós escolhermos a Ele. Ele quem nos escolheu. Foi Ele que se moveu ao nosso encontro. Foi Ele que estendeu a mão em nossa direção. Então não tem nada que vai assustar Ele. Ele te escolheu do jeito que você é. Mas você não pode permanecer dessa forma. Ele quer estabelecer algo novo sobre a tua vida. Ele quer te mover a um nível maior. O processo não anula a promessa. Davi passou anos fugindo de Saul antes de finalmente se tornar rei. Mas ele nunca duvidou do que Deus havia falado. Davi, ele levou anos para viver. Davi passou anos para chegar àquilo que Deus tinha para ele, mas ele nunca duvidou daquilo que Deus tinha. É por isso que ele sai, ele vai para uma caverna, ele monta um exército. Ele está fugindo, e ele tem possibilidade de matar Saul. Chegam para ele, entregam a lança para ele, dizem assim: olha, é a tua hora, é a tua vez, cara. Crava no peito de Saul, resolve isso, você está correndo, você está com risco de morte. Eu imagino Davi olhando e falando assim: cara, deixa eu falar uma coisa para você, você não entendeu ainda, mas eu preciso que você entenda. Maior do que o risco de morte é a palavra que eu carrego dentro de mim, de uma promessa. E quem fez a promessa é fiel para cumprir. Ele não precisa de homem, ele não precisa de ninguém para cumprir, porque ele tem poder para realizar, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer adversidade. Ei, eu carrego uma palavra, eu carrego uma promessa, e aquele que fez é fiel para cumprir. Quantas vezes nós temos a oportunidade e muitos querem: não, eu vou resolver, vou dar o meu jeito, vou fazer com as minhas forças. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não te chamou para fazer com as suas forças. Deus te chamou para você fazer com as forças dEle, porque com as suas você estraga, mas com a dEle você desfruta do melhor dEle sobre a tua vida. 2 vezes Saul está diante dele, mas sabe o que ele faz? Ele olha e diz assim: cara, não, eu não preciso disso, porque o processo
não anula a promessa. Você pode repetir comigo assim: o processo não anula a promessa. Ei, o tempo de Deus vai chegar. O processo é apenas habilidades que o Senhor está entregando para você, para que você possa desfrutar do melhor de Deus, a nível maior que Ele vai te levar. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. O tempo da espera não significa que Deus esqueceu de você. O tempo da espera não significa que Deus esqueceu de você. Projeta para mim Abacuque capítulo 2, versículo 3. Tem alguém que consegue projetar para mim? Abacuque 2, 3. Capítulo 2, versículo 3. Diz assim, Abacuque 2, 3. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele é fiel para cumprir a tua promessa, a tua estação, o teu novo tempo de Deus não está atrasado, mas se cumprirá no tempo perfeito, no Kairós de Deus. E eu quero liberar essa palavra para você. O Kairós de Deus está chegando sobre a tua vida. O Kairós de Deus está sendo inaugurado nessa manhã. O Senhor está te levando a um novo nível. O Senhor está elevando o nível do seu relacionamento com Ele. O Senhor está elevando o nível dos negócios que você realiza, as empresas, os contratos. Ei, o Senhor está abrindo portas, o Senhor está preparando caminhos, pessoas, lugares para que você possa acessar, porque essa manhã o Senhor libera essa palavra dizendo: ei, não vai tardar, não ficará sem cumprir, e não ficará sem viver as promessas que eu tenho sobre a tua vida. Se você crê nisso, eu quero te convidar a se levantar nessa manhã, para que você possa desfrutar do que o Senhor tem para você. Deus está nos preparando para um novo nível. Não podemos desistir no meio do processo, devemos ser fiel no pouco, confiar na promessa e nos preparar para quando o tempo da elevação de Deus chegar nas nossas vidas. Que o Senhor nessa manhã possa trazer sobre o teu entendimento que Ele está te chamando para elevar o nível de relacionamento com Ele, para que você possa ter mais tempo no secreto, para que todas as promessas, todas as palavras, você possa desfrutar no Senhor. O Senhor te chama nessa manhã. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a começar a falar com Ele nessa manhã. Eu não sei como você entrou neste lugar, eu não sei como você acessou este lugar, mas o Senhor está dizendo: eu te chamei, eu te escolhi, te trouxe neste lugar para dizer: eu não chego atrasado, eu não perco o caminho, eu não erro a rota, mas eu sei o tempo certo, a hora certa de me mover e realizar sobre a tua vida. Começa a falar com o Senhor, começa a orar nessa manhã, começa a gerar nessa manhã aquilo que o Senhor já liberou sobre a tua vida. Começa a dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu vou viver todas as promessas. Ei, querido, o Senhor nessa manhã está declarando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos: vocês viverão, vocês desfrutarão de níveis maiores. O Senhor está liberando para nós nessa manhã. Oh Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós declaramos sobre cada família neste lugar, Senhor, um novo tempo, uma nova estação, Senhor, se movendo, sendo realizada sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos e bendizemos o teu nome, Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, aleluia. Vamos exaltar a